Olá, Arnaldo, alô, irmãos, companheiros da Casa Fonte de Esperança. Gratidão pela compreensão, pela oportunidade de podermos aqui partilhar com os corações amigos aí da Casa Fonte de Esperança o tema proposto. Pela compreensão, Arnaldo, muito obrigado e esperamos que da próxima a gente possa realmente superar esses, muitas vezes, entraves que surgem sem que a nossa vontade seja fundamentalmente o móvel mais importante, né? Porque não dependeu de mim. Mas vamos lá. Hoje, a nossa proposta é fazer uma análise do sexto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como disse o nosso irmão presidente da casa, o Cristo Consolador. E esse capítulo, com certeza absoluta, para mim, um dos mais importantes, se não o mais importante de todo o Evangelho, porque nós identificamos nessas palavras, nas coletas do próprio Allan Kardec, vamos dizer assim, na edição do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do qual ele centrou no sexto capítulo, a presença do nosso Mestre Jesus, através das suas mensagens, inclusive psicografadas. Aí vocês poderiam fazer a seguinte contraposição: será que realmente Jesus é o autor legítimo das mensagens, das chamadas instruções espirituais contidas aqui no sexto capítulo? Bom, de modo próprio, bem particularmente, eu acho que sim. E independentemente de outros não acharem que não seja, respeitando exatamente essas opiniões contrárias, mas para mim o Cristo se fez presente sim nessas psicografias que foram inseridas aqui no sexto capítulo para complementar nessas instruções espirituais provinda de médiuns preparados para esse contato com o nosso Mestre Jesus. Começa o Allan Kardec fazendo uma transcrição de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, leve o meu fardo. O evangelista citado, Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, consigna nessas palavras exatamente um convite ou um aviso, convocação de Jesus para irmos a dele dentro de um verbo imperativo, vinde, para que nós possamos ir ao encontro dele. Nós, sobrecarregados, aflitos muitas vezes por questiúnculos, por coisas menores, mas a busca do alívio, a busca do repouso, a busca exatamente da expansão da nossa capacidade consciencial para entendermos na prática a lei do amor. E quando então ele diz para que nós possamos ir a ele, para que ele possa nos aliviar dessas sobrecargas, ao mesmo tempo ele acrescenta a questão das diretrizes, são diretrizes que nós devemos aprender com ele, o único mestre, porque nós somos aprendizes, mas exatamente as diretrizes suaves e um fardo leve, para que nós possamos encontrar repouso com o Evangelho de Jesus. E isso nos deixa realmente caracterizado uma certeza de que viver com o Evangelho, no exercício pelo esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado, aos modos propostos por Jesus, sem nenhum tipo de exigência de comportamento para o bem, mas por consciência, evidentemente nós encontramos alívio, nós encontramos repouso. Alívio diante das amarguras da vida, repouso com a consciência pacificada na alegria de viver. E isso Jesus nos dá, ele nos convida. Mas ele, ao mesmo tempo que nos convida para que nós aprendamos com ele, porque aprendei comigo, ele é o mestre, nós somos alunos, ele, da mesma forma, ele diz que é preciso nós abraçarmos os nossos compromissos, é preciso nós, diante dos desafios da própria vida, na vida material,
possamos realmente recorrer ao Cristo, não recorrer de uma forma dogmática, mecânica, automática, não, de uma forma autonômica, de uma forma consciente, de uma forma absolutamente espontânea, para que nós possamos encontrar força suplementar diante dos desafios da vida, do fardo, que muitas vezes para alguns pesa. Os sofrimentos, as misérias, as dores de uma forma geral, físicas ou morais, por exemplo, a desencarnação nos traz dor, sobretudo desencarnações de pessoas amadas, ligadas profundamente e afetivamente aos nossos corações, acabam realmente encontrando, sobretudo com a mensagem de Jesus bem compreendida pela doutrina espírita, uma profunda consolação, considerando a nossa fé em vida futura. A certeza de que nós somos imortais, de que nós, como aprendizes da vida, somos filhos de Deus. E aquele que nada espera após a desencarnação, ou seja, da vida futura, ou que simplesmente duvide, segundo a análise feita aqui neste capítulo, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança diminui o amargor daquele que duvida ou que simplesmente nega o que nada espera. A doutrina espírita ela é consoladora porque ela nos prova, nos comprova de que a vida continua após a morte. Nós desconstruímos aquelas ideias que foram impostas através de regiões circunscritas de muito tormento ou de felicidade eterna, como céu e inferno. Regiões essas que, para nós espíritas, foram desconstruídas exatamente pelas informações e revelações que os nossos irmãos desencarnados trouxeram, através da extraordinária capacidade mediúnica do qual o próprio Cristo, né, digamos assim, permitiu para que na Terra, através desse mecanismo, pudesse abrir os pórticos de nossa eternidade, abrir os pórticos de nossa vida futura. Por isso, Jesus, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Mas nenhuma condição, na realidade, num compromisso consciencial. E qual é a condição consciencial do qual nós vamos encontrar alívio com Jesus? É exatamente a observância da lei de amor, justiça e caridade que trazemos em consciência. É exatamente o jugo de Jesus, porque a lei, o jugo de Jesus está na consciência de cada um de nós. Jugo é diretriz, jugo é a própria lei. O jugo são as regras. Mas o jugo de Jesus é suave por trazermos inscrito em nossa consciência. Portanto, como um jugo leve, como uma lei suave, pois apenas impõe como dever amor, justiça e caridade. Isso mesmo. Todos nós que laboramos em nome do Evangelho, no exercício para a prática do bem, nós somos convidados por dever a estar conectado com a lei de amor, justiça e caridade. O que fizermos em nossos projetos de vida, ainda com todas as nossas limitações, necessariamente convidados pela própria consciência, como aguilhão, e tanto quanto como também guardião de nossa probidade interior, é colocarmos amor no que nós fazemos, é colocar justiça naquilo que nós também realizamos, e colocar sob exatamente o manto extraordinário da caridade, a força na tríade para compreendermos esse jugo maravilhoso que trazemos e é leve na própria consciência. Esse é o jugo de Jesus. E lá nós vamos encontrar um outro momento, quando ele diz, se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele diz e fala e afirma sobre o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto àqueles escolhidos que estão realmente sintonizados com a lei de amor, justiça e caridade, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós, dizia Jesus em João capítulo 14. Mas esse Consolador, segundo ainda Jesus, e narrado por João, que é o Santo Espírito, que Deus enviará em nome do próprio Cristo,
nos ensinará todas as coisas e, mais do que isso, nos fará recordar de tudo o que o Cristo disse há 2000 anos. Se esse Espírito de verdade que Deus enviaria em nome do Cristo para nos ensinar todas as coisas, portanto, não ficaria nada fora dos ensinamentos, mas, sobretudo, a recordação do que foi exumado, daquilo que foi sepultado pelo cristianismo humano, caduco, institucionalizado por interesses de seres humanos totalmente afastados do amor, da justiça e da caridade. Jesus, então, em sua promessa desse outro Consolador, esse Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, exatamente por ainda não haver maturidade, o mundo não está maduro, o mundo ainda não está preparado para a vida após morte, para compreender a nossa imortalidade, para compreender a nossa transcendentalidade, que nós somos transcendentes, que nós somos seres imortais. Nós estamos na carne, mas nós somos eternos. Nós somos imortais, nós somos para sempre. E esse Consolador prometido por Jesus, que Deus enviará para ensinar todas as coisas, e esse relembrar exatamente o que o Cristo disse, portanto, o Espírito de verdade, segundo o Allan Kardec analisa neste capítulo, tinha que vir exatamente posteriormente para ensinar essas coisas, porque Jesus, há 2000 anos, não disse tudo. Ele trouxe alguma coisa. E, evidentemente, sobretudo, nesse processo de relembrança do que ele trouxe, do pouco que ele trouxe, evidentemente é porque o que ele disse ou foi esquecido ou foi muito mal compreendido. Por isso a necessidade de uma nova luz para o mundo. Porque, com certeza, muitas das suas lições foram muito mal compreendidas ou absolutamente sepultadas ou esquecidas em sua essencialidade. Então, nós temos um Cristo absolutamente anticristo, não me perdoe o termo, assim, o não Cristo. O Cristo que não nos ensina a vida após morte, um Cristo que muitas vezes, utilizado por esses mecanismos engendrados por institucionalizações religiosas, do qual merece o nosso respeito, mas não necessariamente o acatamento de suas inverdades. Porque o que eles trazem são exatamente notícias não verdadeiras sobre a nossa destinação, sobre a nossa vida futura. O que eles fazem por imposição são ameaças através de: se você não fizer o que está escrito na cartilha de tal ou qual religião, você está destinado à danação, ao inferno, ao Satanás. Se você seguir a nossa cartilha, evidentemente você estará aberto aos pórticos do paraíso. Num processo de engano doutrinário, de ilusões, de fantasias, porque isso não acontece. Então a mensagem de Jesus ela foi muito mal compreendida, ou o pior, foi esquecida. Por isso a necessidade de um Consolador. E o Espiritismo vem exatamente nessa época predita do amadurecimento, após os grandes debates no campo do iluminismo, dos grandes pensadores na Europa, sobretudo, dos grandes estágios da filosofia, sobretudo. Mas a doutrina espírita veio cumprir essa promessa do Cristo. E mais do que a materialidade, a materialização, a consubstanciação dessa promessa de 2000 anos, também foi coordenada, gerenciada, foi presidida pelo próprio Espírito de verdade lá, conforme João narra em seu Evangelho. E o Espírito de verdade é que, como eu disse, insuflou nos seres prepostos desse comando maior essas revelações para que nós pudéssemos ter mais consistentemente a ideia de nossa vida futura, de como acontece a vida após a morte, de como são estratificados os processos exatamente de campos eletromagnéticos que estão absolutamente de acordo com o estado consciencial de cada um de nós. Aqueles que, despreparados, que rebeldes, ainda praticando o mal, evidentemente, por um processo natural de atração ao desencarnar, serão levados ou atraídos para esses campos magnéticos mais densos, mais de dores, de sofrimentos, de tormentos, de angústias, naturalmente, que nem está fora, está dentro da própria consciência que se afiniza com essa realidade.
Mas as religiões falam de inferno eterno, de penas eternas, de um céu inalcançável, ou quando alcançado, num processo quase que de uma aposentadoria compulsória em que você precisará ficar nessa angelitude suposta de um paraíso, ouvindo os cânticos ou as trombetas dos anjos, em um processo de uma monotonia e de um egoísmo inimaginável. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Não foi. A doutrina espírita, ela nos convoca, ela nos chama, ela nos convida à observância da lei. O Espiritismo ensina todas as coisas como está previsto lá por Jesus, para que possamos abrir a nossa capacidade de compreensão. O que Jesus só disse à época por parábolas, por metáforas, por simbolismos, pela incapacidade intelectiva, sobretudo, daquele grupo de pessoas que viviam muito próximo dele há 2000 anos. Mas claro que o Cristo fez as suas advertências. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. E ao mesmo tempo em que ele faz a advertência, o Espiritismo propõe, como um projeto arquitetado pelo governador do nosso planeta, abrir os olhos e os nossos ouvidos, porque o Espiritismo já não precisa recorrer às figuras, às metáforas, às parábolas, nem às alegorias. O Espiritismo, através dos fenômenos mediúnicos, levanta esse véu desses mistérios da vida futura. Véu, esse intencionamento lançado exatamente sobre certos mistérios ainda inalcançáveis à época de Jesus para a compreensão ou para a estrutura intelectual da época. Então o Espiritismo vem trazer essa consolação. E é uma consolação ápice dela, é a suprema consolação aos deserdados, aos sofredores da terra, a todos que realmente estão perambulando, que estão sob a amargura da própria ignorância, atribuindo muitas vezes causas que não conseguem compreender, mas nós compreendemos com o Espiritismo, do qual nós sabemos que a própria dor tem causa justa, finalidades úteis para todas as dores, para todos os desafios. Aliás, dores que nós transformamos em sofrimento. E quando nós não aceitamos as dores naturais diante das aflições do qual nós somos convidados pelo próprio Cristo a aliviar-nos diante delas, das próprias dores, que nós possamos realmente, ao evocar o amor, a justiça e a caridade, não transformar esses desafios dolorosos em sofrimentos, que nada mais são do que movimentos de rebeldia diante da dor como um convite para a compreensão e o exercício do amor. Então, Cristo disse, bem-aventurados aflitos. Aflitos? Sim. Pois que serão consolados, mas aflitos, consolados, como nós podemos entender que alguém sentir-se feliz, consolado por sofrer, se ele não tem noção do porquê sofre? E a compreensão da razão, da lógica da dor e dos sofrimentos, como eu disse, é uma questão de interpretação. Eu vejo o sofrimento como uma rebeldia diante da dor, a dor necessária, o sofrimento uma escolha. Mas, independentemente, diante desses dolorosos momentos, o Espiritismo mostra, sim, causas dessas dores. As causas reais desses desafios nas nossas existências, sobretudo anteriores, do qual Cristo falou para Nicodemos da necessidade de nascermos de novo para compreender o mecanismo das leis de Deus. Porque sem a reencarnação é impossível nós entendermos os mecanismos da justiça e da misericórdia de Deus. E da nossa própria destinação, onde todos nós, dentro do mecanismo de causa e efeito, expiamos os erros do passado. E, ao mesmo tempo, construímos com uma estrada muito bem pavimentada quando escolhermos fazer o bem, do qual colheremos o resultado natural dessa escolha no futuro. Dentro de um planejamento lógico, dentro do princípio de amor, justiça e caridade. Então, a doutrina espírita mostra exatamente os objetivos dessas dores, que nem deveriam ser transformadas em sofrimentos, embora nas obras básicas nós vamos encontrar a palavra sofrimento o tempo todo, inclusive aqui na qual nós estamos utilizando, usa a palavra sofrimento, mas eu gosto de fazer uma distinção entre a dor necessária e o sofrimento por escolha.
porque a dor todos nós passamos. Encarar essa dor diante de uma visão, numa perspectiva de amor, justiça e caridade, ela é um verdadeiro convite para a nossa ascensão para o amor. E o sofrimento já nos afasta um pouco dessa ascensão e, ao contrário, muitas vezes, de forma muito egóica, nós caprichamos o sofrimento como se fosse o sofrimento um meio de purificação, e não é. A dor, com certeza, um convite para o amor, para a nossa purificação. E, evidentemente, muitas crises, muitas dores, elas são profundamente salutares, porque são convites para o amor, produzem curas morais e, como meio depurativo, como meio de depuração, que vai garantir a nossa felicidade, que começa no aqui e agora, e, sobretudo, alicerçado para as vidas do porvir. É assim que funciona. As leis magnânimas de misericórdia, de compaixão de Deus, do qual Cristo é o representante máximo, aliás, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós compreendemos que merecemos sofrer e achamos justo, pelo menos, passar pela dor. Sofrer, repito, é uma questão de ressignificar o termo. A dor, e diante da dor, na realidade, nós sabemos que, de alguma forma, a dor nos impulsiona para a frente em rota de evolução, para o nosso adiantamento. E aceitamos a dor sem murmurar, sem rebeldia, com humildade, humildando o orgulho e amansando a nossa rebeldia, como verdadeiramente titulados como obreiros, e aqueles outros tantos obreiros, operários que aceitam o trabalho, que assegura o salário no final do mês. Seguir o Cristo como Consolador, entender o seu jugo leve, jugo que já trazemos na consciência, porque são as leis divinas, é o próprio jugo do Cristo, mas o fardo dele leve. O Espiritismo, através da sua revelação, nos dá uma fé inabalável dessas certezas no futuro. E, evidentemente, as chamadas dúvidas, aquelas dúvidas terríveis, pungentes, não mais tomarão conta de cada um de nós, do qual ficamos escravizados em relação a essas incertezas de vida pós-morte. Porque Jesus veio e foi o maior mensageiro da imortalidade, porque ele consubstanciou a imortalidade no retorno a partir do terceiro dia, na famosa ressurreição. Então ele, nesse momento, diz, olha, a vida continua. Eu volto para mostrar e provar para vocês que a vida continua, que nós somos imortais. É claro que é preciso nós começarmos a aprender com Cristo, ver as coisas do mais alto. A importância das vicissitudes terrenas. Quando eu falo vicissitudes, não estou falando sofrimento, estou falando dos desafios. Eu estou falando das dores, somado exatamente a esse esplêndido horizonte onde se faz descortinar pelas revelações dos imortais, dos chamados desencarnados, que vem mostrar e comprovar para nós da vida após a morte. Porque eles são testemunhas oculares dessa realidade, desconstruindo as ideias fictícias de um céu circunscrito, de um inferno também destinado às almas daqueles que não têm remissão. Não, o Espiritismo nos mostra que, embora e não obstante alguns momentos de sofrimento possam ocorrer naqueles que, de uma forma não cautelosa, vivam o caminho do desconcerto, ou seja, da desconexão com a lei de amor, justiça e caridade, venham a sofrer ou venham a penar depois da desencarnação, mas não é um sofrimento eterno. Tem data de validade desde o momento em que ela se predispõe a, através do arrependimento, expiar para reparar. E aí ele continua a sua evolução sem estar destinado eternamente aos sofrimentos desses circunscritos espaços infernais, que não existem. Então, nessa perspectiva de felicidade que nos espera, isso traz para cada um de nós o potencial da paciência, do contentamento, da alegria, do bem-estar de viver, da resignação, da coragem. Não a coragem para enfrentar os outros, mas a coragem para que nós possamos enfrentar-nos amorosamente, porque coragem é agir com o coração, coragem é ação com o coração. E podermos ir muito além com a nossa fé. Uma fé calcada na lógica, na razão, no bom senso. Uma fé não imposta, não dogmaticamente
imposta de cima para baixo. Então, o Espiritismo realiza exatamente o que Jesus disse como Consolador prometido, que é exatamente a possibilidade de ampliar a nossa capacidade de conhecimento das coisas, fazendo com que nós possamos realmente entender de onde nós viemos e para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. E nessa perspectiva, evidentemente, vai atraindo para os verdadeiros princípios das leis divinas, consolando-nos pela fé, pela esperança, pela caridade, pela justiça, pelo amor. E, em face do que nós estamos propondo aqui nesta noite na Casa Fonte de Esperança, que nós possamos realmente pensar num Cristo, não aquele Cristo de 2000 anos, foi morto numa cruz e para ser idolatrado, porque ele não precisa disso. Jesus nos convida porque ele é presente, permanentemente presente, porque ele não morreu. Ele permanece vivo, tanto quanto nós, em essência, temos também exatamente a semente, o germe do Cristo que todos somos em essência. E lá, nas instruções espirituais, nesse advento do Espírito de Verdade, nós encontramos aqui numa das psicografias que Kardec coloca neste capítulo exatamente de forma muito textual: eu venho, como no passado, aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Essa afirmação, nesse tópico frasal, como o advento do Espírito de Verdade, psicografado na época de Kardec, como eu disse, que foi íncita aqui neste capítulo, há aqui exatamente uma afirmação desse Espírito que assinou como Espírito de Verdade. E na minha humilde visão e convicção, o Espírito de Verdade é o próprio Mestre Jesus. E ele, pela psicografia, concedendo na sua mais suprema humildade a oportunidade de termos contato com essa revelação 2000 anos depois, ele próprio dizendo que, como no passado, aos transviados filhos de Israel, veio trazer para nós a verdade e dissipar a mentira, dissipar as trevas. E nessa mensagem ele nos convida a escutá-lo e, sobretudo, a doutrina espírita, como fez antigamente a sua mensagem, para que nós possamos jamais esquecer, e aqueles incrédulos que, acima dessa incredulidade, reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas dos mares. E nessa mensagem, catalogada por Allan Kardec, ainda ele, o Espírito de Verdade, diz exatamente que revelou a doutrina divinal, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, todos vós que passais pelas dores, pelas acérrimas vicissitudes humanas, mas ingratos, indiferentes, distantes do bem, egóicos em manifestações absolutamente materialistas, os homens se afastaram do caminho reto. Esse caminho que conduz ao reino de Deus, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade, do materialismo, do ateísmo, do egocentrismo. E nessa mensagem, o Espírito de Verdade diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas, ou até mesmo dos apóstolos, mas, agora sim, os apóstolos modernos, que são os espíritos, os imortais, os desencarnados, muitos deles ligados, às vezes, ao nosso laço consanguíneo, mas aclamar, oremos, vamos acreditar de uma forma racional, pois que a morte já não é mais misteriosa. Porque para nós vencemos exatamente o enigma da morte. E dentro dessa realidade, já para que nós possamos dar os pontos, digamos que, indicando o final da nossa fala em face do tempo, o Espírito diz o seguinte: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E aqui vai, para nós espíritas,
uma das mais importantes advertências do Espírito de Verdade nesse 6º capítulo, para que nós não esqueçamos nunca. Espírita, aqui vai exatamente uma convocação, um chamado convite e convocação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Amar e aprender. Amar e buscar nos informar, para descobrir, para conhecermos, para compreendermos a nossa imortalidade, a nossa transcendência, o potencial de amor, justiça e caridade que trazemos em latência na própria consciência, como sendo o jugo leve do próprio Mestre. No cristianismo, nós encontramos as verdades, não cristianismo caduco, ortodoxo, organizado, instituído, formado, oficializado por mentes humanas, caducas e desvairadas, não. Porque esse cristianismo é de origem humana e os erros que nele se enraizaram não tem nada a ver com o Cristo Consolador. Nada, absolutamente nada a ver. E eis que os imortais do além-túmulo, que nós antes, pela ignorância do próprio cristianismo caduco e humano, julgávamos o nada, vozes vos clamam segundo o Espírito de Verdade. Nos clama exatamente, irmãos, nada perece, nada morre, nada termina. Jesus é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade. Essa mensagem que eu acabei de fazer, exatamente essa interpretação, foi psicografada em 1860, exatamente em Paris. Então, veja, em 1860, o Espírito de Verdade nos trazendo isso para nós. Que nós possamos, sobretudo, ter a capacidade de saber que nós somos arautos também, somos mensageiros, replicadores das verdades vindas através da doutrina espírita. Deus não exige nada de nós. Os espíritos também não exigem nada de nós. Apenas nos convidam para que nós possamos, de forma consciente e autonômica, sem automatismo, sem obrigatoriedade, fazermos o bem de forma consciente, responsável, sem obrigação de fazer o bem, sem a obrigação de ser bom, sem a obrigação de amar, porque tudo isso será sempre fruto da nossa autonomia consciencial, quando eu tenho a certeza da importância disso, sem ser obrigado a exercitar essas virtudes. Então, ainda ele diz, venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, que aguardem, que acreditem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas, se, em conexão com Deus, trabalhar pela resignação, pela abnegação. Obreiros, espíritas, sinceros, honestos, traçai vosso sulco na terra, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera, mas o trabalho dessas nossas mãos, que nos fornece exatamente a possibilidade de podermos estar comendo, que é o pão terrestre. E diante dessa mensagem, ele ainda diz, as vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, aí Jesus, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Nada, absolutamente nada fica perdido no reino de vosso Pai. E os vossos suores, as vossas misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde também o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Uma outra mensagem, um ano depois, obtida em Paris em 1861. E para que nós possamos desfechar, e antes de desfechar, eu perguntaria ao meu querido irmão, se ele estiver aqui, o Arnaldo, quem estiver dirigindo, se já terminou, faltam alguns minutos. Em função das novas metodologias. Você ainda tem, no máximo, mais uns 10 minutos. Eu achei que estava com 5, com 10. Está ótimo. De qualquer forma, agradeço muito, muito mesmo a oportunidade de poder estar aqui nesse meu entusiasmo, vibrando com o Evangelho, lendo, evidentemente, refletindo na leitura com Allan Kardec, com os bons espíritos,
com Jesus. E eu não tenho medo de falar sobre isso, porque o Espírito de Verdade, para mim, 60, 61, em Paris, ou na Bélgica, ou em qualquer lugar da Terra, ele permanece como nosso governador. Ele não abdicou do comando do planeta. Ele permanece sendo para nós o grande gerente. E isso nos dá uma consolação muito grande, porque como ele não abdicou do comando do planeta Terra, que ele co-criou, como espírito co-criador planetário que é, evidentemente nós estaremos sempre sob o influxo do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua proteção também. E ainda o Espírito de Verdade, lá no século XIX, do qual Kardec, de uma forma muito justa e consciente e judiciosa, muito inteligente, traz para nós no Evangelho, no 6º capítulo. O próprio Cristo, em verdade eu vos digo, diz ele, os que carregam seus fardos e aqueles que assistem os seus irmãos são bem amados meus. Mas quando ele diz que em verdade vos digo, os que carregam seus fardos para assistir os irmãos que estão transitoriamente em necessidades, muitas vezes socioeconômicas, efetivamente ele está dizendo que todo o trabalho que nós, adiante de um fardo que ele disse que é leve, que ele não é pesado, portanto, e o jugo dele é suave, é sabermos que as virtudes precisam ser desenvolvidas em nós. Nós precisamos experimentar exatamente, a partir do alto amor, o amor ao próximo, porque é impossível amar fora quando eu não consigo amar dentro. Eu não consigo dar o que eu não tenho, ninguém dá o que não tem. Então, a partir do alto amor, do alto respeito, do alto acolhimento afetuoso, da autoaceitação, quando nós falamos também de autoconfiança, e a partir dessa autoconfiança eu trabalhar o autorrespeito a partir, sobretudo, da autovalorização, trazer para mim com que o Cristo seja profundamente vivo em mim, eu próprio conectado com o Cristo interno que sou. Porque nós somos Deus, falava Jesus, que brilha a vossa luz, falava Jesus. E se o Cristo traz para dentro de nós o potencial das virtudes, para nós podermos encontrar a consolação que não virá de fora, porque eu estou falando de um Cristo que está em nossa consciência através das suas leis. Então, a consolação do Cristo não vem de fora, ela já está dentro da própria consciência. É a conexão, a identificação com a própria consciência, com as leis de amor, justiça e caridade que me dá consolação. A doutrina espírita em si, por si só, nos informa. Eu saio da ignorância exatamente da não informação. Quando eu me informo, eu saio dessa ignorância. Mas muitas vezes eu posso ter muita informação doutrinária, mas eu sou convocado pela vida, e não obrigado, mas convidado pela vida, a fazer com que essas informações façam sentido na minha vida a partir do meu sentir a informação. Usar o coração, usar o amor, sentir verdadeiramente os instrumentos das informações. E a partir da apropriação pelo sentir das informações, com certeza, eu estou apetrechado para a minha transformação. E é nessa transformação que eu serei identificado como aquele que efetivamente estará assistindo os irmãos, os bem-amados de Jesus, porque nós já estamos nos amando. E nos amando já estamos efetivamente irradiando o amor ao outro. Não adianta eu querer realmente amar quando eu não me amo. Não adianta eu querer ser caridoso com os outros se eu não sou comigo caridoso. Querer ser benévolo com os outros se eu não sou benévolo comigo. E muito menos perdoar os outros se eu não me perdoo. Dentro dessa perspectiva de uma análise de auto-amor pelo autoconhecimento, a importância da autoinstrução, da instrução do autoconhecimento nessa preciosa doutrina que consegue dissipar exatamente os erros dessas revoltas que nos afastam da luz, doutrina que nos mostra o sublime objetivo das provações humanas, das dores humanas, como convite para o amor, já que ninguém reencarna para fazer turismo, nós reencarnamos para dar o testemunho diante dos desafios e nem devemos estar pedindo a Deus para que tire os desafios do nosso caminho. Ao contrário disso, nós devemos pedir, sim, Deus, forças suplementares para nós podermos superar os desafios. Aí nós estamos agindo de forma correta, não fugindo deles, encarando e superando com a força suplementar do Criador. E aí, o Espírito de Verdade agora, em 1861, mais uma vez, estou convosco. E meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis
e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vossa imortalidade. Então, nós somos os nossos artífices. E, para isso, precisamos trabalhar essa maleável argila do processo de construção de um eu muito mais voltado para o bem, para o belo, para o bom, para a harmonia, para a paz. É eu trabalhando em mim de uma forma flexível, sem exigir aquilo que eu ainda não tenho para dar. Ser mais flexível comigo, como sendo eu grande oleiro, moldando maleavelmente a argila a fim de eu poder ser exatamente dentro da visão, na perspectiva de imortalidade, de uma forma amorosa, o construtor da minha angelitude. Isso é absolutamente... Aliás, é esse o caminho, né? Que é o caminho do alto amor. Ser flexível conosco não é eu me desculpar de forma irresponsável, mas é eu, de alguma forma, compreender a possibilidade de também estar diante da ignorância em minha perfectibilidade, ainda em processo de aperfeiçoamento, eu trago ignorância. Portanto, o erro faz parte também da minha trajetória. E como consolação, ao invés de fazer de um erro quisto de culpa, ao contrário, eu vou fazer uma conquista com meus erros, aprendendo com ele para fazer de forma diferente, a partir do arrependimento, passando pela expiação, para uma reparação amorosa. Esses mecanismos são possíveis no momento em que eu me conecto com a lei de amor, justiça e caridade. No momento em que eu começo a me conectar num processo de transformação consciencial para identificar na própria vida o que é belo, o que é bom, para que eu possa identificar na vida a harmonia, a paz, o amor. O amor que não está fora, mas está dentro. E dentro dessa perspectiva absolutamente consoladora, desse que traz um jugo leve, que está em consciência de cada um, já que Jesus nós consideramos ser o grande médico das almas, o grande psicólogo da humanidade, portanto, ele nos traz o remédio, nos traz exatamente as grandes orientações psicoterapêuticas para a cura. E aquelas pessoas fracas, as sofredoras, as pessoas doentes, são e foram e continuam sendo os prediletos de Jesus quando, dentro das suas aflições, consigam encontrar um caminho de salvação em sinceridade de transformação de comportamento, buscando outros valores, buscando o trabalho através de programação de vida justa, caridosa e amorosa. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimidos, diz Jesus, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força, a consolação, pois que o mundo é impotente para nos dar. Deus dirige um supremo apelo, um convite, convocação a todos os nossos corações. Sabe através de quem e de quê? Da doutrina espírita. É preciso nós sabermos escutar o espiritismo, não o espiritismo à moda de uns ou outros, não o espiritismo particularista, mas o espiritismo universal, patrimônio de toda a humanidade encarnada e desencarnada. O espiritismo como uma mensagem reveladora que nos leva ao Cristo redivivo e não Cristo morto numa cruz. O espiritismo que nos ajuda a extirpar de nossas almas doloridas, sofridas, ignorantes ainda, a impiedade, o egoísmo, a mentira, o erro, a incredulidade, que são verdadeiros monstros, que acabam sugando, muitas vezes, os mais puros ideais e que acabam abrindo chagas, muitas vezes doloridas, não nos dando exatamente trégua para uma desencarnação mais, digamos assim, promissora, de uma certa leveza, de uma certa alegria e, por que não dizer, de uma certa felicidade. Com Jesus tudo é possível, porque ele pode tudo. Cabe a nós também saber que no poder supremo de Jesus, como representante máximo do Criador, nós temos em nós também, como deuses que somos, segundo o próprio Cristo, o potencial para galgar exatamente essa nossa montanha, subir ou escalar essa cordilheira que nos levará ao topo, que leve bilhões de anos, mas chegaremos lá. Porque nós todos fomos criados para a pura e eterna felicidade. E se nós fomos criados por determinação de Deus para a pura e eterna felicidade, em algum momento, dentro da cronologia não humana, de tempo e espaço, mas dentro do tempo consciencial, somado ao tempo divino, que é o aqui e agora, efetivamente estaremos, mais cedo ou mais tarde, dando esses nossos voos, né, rumo a essa pura e eterna felicidade na angelitude. Repito,
Não estou me importando se daqui a trilhões de anos, mas em algum momento isso vai chegar, porque Deus quer que seja assim. Que Jesus nos abençoe.